Boa quarta-feira, a gente dá início agora à transmissão da sessão ordinária de hoje. A pauta tem 8 projetos em regime de urgência, entre eles o que reduz algumas taxas cobradas atualmente pelo DETRAN. Mas para que as matérias possam ser analisadas, possam ser votadas, o plenário precisa primeiro analisar os 4 vetos do governador que encabeçam a pauta e têm prioridade de votação. Vamos então acompanhar os trabalhos. Bom dia. Bom dia. Tem sono. Tem sono. E agora? Tem que esperar um pouquinho. E quem avisa? Avisa então. Pascal. Tá bom, ele falou que o áudio está ligado. Meu áudio. A gente está com um probleminha técnico de som na mesa do plenário, por isso a sessão ainda não foi iniciada pelo presidente que está na mesa diretora, o deputado Dari Pagung, que iria presidir a sessão. A pauta de hoje, como eu disse no início, tem 4 vetos que encabeçam a ordem do dia. E essa análise dos vetos do governador é imprescindível para poder permitir a votação dos demais itens dos 8 projetos que estão em urgência. O primeiro veto que os deputados precisam analisar é o veto ao projeto do deputado Sérgio Majeski, que sugere a inclusão de um parlamentar no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Segundo a justificativa do governador, ao vetar a matéria, a iniciativa interfere na organização do Poder Executivo, de acordo com a análise da Procuradoria-Geral do Estado. O segundo veto que está na ordem do dia é o veto ao projeto da deputada Janete de Sá, que obriga a instalação de alarmes em banheiros adaptados em comércios que possuam banheiros coletivos. Para a PGE, para a Procuradoria-Geral do Estado, embora o tema seja de competência concorrente entre União e Estados, a matéria ultrapassa os limites legais para estabelecer essas normas. Já o terceiro veto, são 4, o terceiro veto é ao projeto do capitão Assunção, que prevê sanção para alunos que agredirem professores, servidores ou empregados das instituições educacionais. Para a PGE, a medida invade a competência legislativa exclusiva do governador. Por fim, também, o último veto em pauta é ao projeto também do capitão Assunção, que obriga hospitais públicos ou privados a comunicarem aos responsáveis o atendimento de crianças ou adolescentes em estado de embriaguez ou consumo de drogas. Segundo o governo, segundo a Procuradoria-Geral do Estado, a iniciativa também interfere na separação dos poderes ao criar novas atribuições ao Executivo.
Nós estamos aguardando a sessão ordinária desta quarta-feira. A mesa de som do plenário está com um problema técnico, por isso ainda não foi possível dar início aos trabalhos em plenário na manhã de hoje. Os deputados aguardam para votar hoje 8 projetos que tramitam em urgência, estão na pauta, mas para que eles possam ser analisados, o plenário precisa primeiro analisar e votar 4 vetos do governador, que encabeçam a pauta e têm prioridade de votação. Se esses vetos não forem votados, a pauta fica trancada e os demais projetos os demais itens ficam impedidos de serem analisados e retornam para outra sessão. Parece que aguardamos então o retorno, os ajustes do som para que a sessão possa ser iniciada. É um problema técnico na nossa mesa de som. Entre os projetos que devem ser analisados hoje está um projeto de lei complementar do deputado Sérgio Majeski para alterar a legislação e permitir que os profissionais de educação não sejam penalizados quanto à bonificação por desempenho de licenças médicas para tratamento de doenças no ano de 2021 e não apenas devido à Covid-19, como prevê a legislação atual. Outro projeto de lei complementar, que também está em pauta, também de autoria do deputado Majeski, garante a bonificação por desempenho de forma integral para os professores afastados legalmente nos casos de licenças para casamento e maternidade, abono para trato de interesses pessoais, entre outros casos previstos em lei. Também em pauta o projeto do deputado Bruno Lamas, que propõe valores menores para 12 taxas de serviços do DETRAN, incluindo as taxas cobradas para transferência de propriedade de veículos. Essa proposta tramita em conjunto com o PL 262 do deputado Alexandre Chambinho, por se tratarem do mesmo assunto, de temas parecidos. A sessão ainda não foi iniciada na manhã dessa quarta, devido a um problema de som da nossa mesa de som, aqui da Assembleia Legislativa. A equipe administrativa está trabalhando para tentar solucionar esse problema, para que a sessão possa ser iniciada e os deputados possam dar início, então, aos trabalhos no plenário. Os deputados aguardam, então, a resolução de um problema técnico de som para poderem dar início à sessão, aos trabalhos de hoje. Bom dia a todos e a todas. Tivemos um probleminha técnico por falta de energia, mas já está tudo resolvido e vamos tocar reabrindo aqui a sessão. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão e convido o deputado Danilo Baense a proferir a leitura de um versículo da Bíblia. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas a declaro aprovada conforme disponibilizada no site da ALIS.
Passamos à fase do expediente, mas antes eu pergunto se tem algum comunicado de algum deputado, de alguma deputada. Não havendo, passamos à primeira fase do expediente para simples despacho. Ofício 66/2022 do deputado engenheiro José Esmeraldo, justificando sua ausência na sessão ordinária realizada no dia 2 de agosto de 2022, justifica da ausência à secretaria. Item 2. Mensagem 1202/2022 do governador do Estado, encaminhando o projeto de lei 403/2022, que revoga a lei 11.662 de 2022, que alterou a lei 10.568 de 2016, que institui o programa de incentivos vinculados à celebração de contratos de competitividade. Compete, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, à Comissão de Justiça e de Finanças. Do item 2 ao item 28, tratam-se de mensagens governamentais respondendo a requerimentos de informações das senhoras deputadas e dos senhores deputados, ciente aos autores do requerimento por cópia eletrônica. Mensagens 1255 de 2022 do governador do Estado, encaminhando resposta ao requerimento de informação 730 de 2022, de autoria do deputado Capitão Assunção, ciente ao autor por cópia eletrônica. Solicitar o deputado Adilson Espíndola para... Item 4. Mensagens 1256 de 2022 do governador do Estado, encaminhando resposta ao requerimento 747 de 2022 do deputado Capitão Assunção, ciente ao autor por cópia eletrônica. Volta aqui atrás e vê essa parte aqui. Vê tudo aí, eles já estão verificando lá, já estão entrando alguns deputados até dar o quórum necessário. Pode ler, Gonçalo. Eu já li. Não tem quórum ainda não? Mensagens 1257 de 2022, o governador do Estado encaminhando ao requerimento de informação 749 de autoria do deputado Capitão Assunção, ciente por cópia eletrônica. Tem quórum, tá 18 virtuais e 9 presentes. Passamos então ao item 29. Não, eu já li do item 2 ao item 28. Item 30, projeto de lei complementar 39/2022 do deputado doutor Rafael Favato, que inclui o inciso 4º do artigo 4º, que altera o artigo 8º da Lei Complementar 617 de 2012. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, de Segurança e de Finanças. Projeto de Lei 404 de 2022, deputado Gandini. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, de Educação e de Finanças. Eu solicito a assessoria se tem quórum, para que nós possamos passar para... Pela ordem, presidente. 18... Deputado, doutor Erco, só um minuto. 18 deputados virtuais e 9 presentes. Então, há quórum para que nós possamos passar para a segunda fase do expediente, mas nesse momento, eu ouço o deputado doutor Hércules. Tem 18. E 10 presentes, que o deputado Marcelo Santos acabou de
É realmente lamentável essa sessão híbrida, porque nós deveríamos estar todos aqui no plenário. Obrigado, presidente. Passamos à segunda fase do expediente, sujeito à deliberação. Item 32, requerimento de urgência 158/2022, deputado Adilson Espíndola e outros. Em votação. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Deputado Adilson Espíndola, se manifesta. Aprovado o requerimento de urgência. Requerimento de urgência 159/2022, da deputada Irine Lopes. Em votação. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Do item 33 ao item 44, tratam-se de indicações das senhoras deputadas e dos senhores deputados. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado todas as indicações. Presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Margaci, em seguida, deputado Danilo Baense. Senhor presidente, nesse caso aqui, então, a fala das comunicações fica para depois da ordem do dia, já que está híbrida. Faz as comunicações depois da ordem do dia. Mas já está mesmo. Hoje Deputado Margacia, Sim. hoje a forma hoje da sessão é de forma híbrida e virtual, tá bom? Sim, mas a questão das falas das comunicações, ela pode ser investida ou já foi investida? Não, ela é normal. É normal. Você poderia inverter, poderia então fazer o pedido da inversão da fala das comunicações? Deputado Margacia, hoje já entra direto na ordem do dia. Ok, então. Ok. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Margacia. Com a palavra, o deputado Danilo Baense, seguido, deputado Marcelo Santos. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores deputados, deputadas, todos que nos assistem pela TV Assembleia. Presidente, eu quero parabenizar aí os colegas pelas indicações e agradecer também pela votação à unanimidade da nossa indicação 3527, onde nós indicamos ao prefeito de Ibitirama para promover o tombamento do armazém de café situado no distrito de Santa Marta, em Ibitirama. Então, nós estamos aqui dando uma resposta à solicitação daqueles moradores ali de Santa Marta, porque existe ali um armazém de café que funciona há mais de 80 anos e agora estão querendo demolir o armazém de café. E fizeram essa solicitação, então nós fizemos essa indicação no sentido de que aquele armazém seja tombado, né, e não seja destruído como querem fazer momentaneamente. Obrigado, presidente. Presidente, deputado Irine Lopes. Sim, deputado. Primeiramente, nós vamos ouvir o ilustre deputado Marcelo Santos. Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentar o deputado Adilson Espíndola, que nesse momento lidera o comando aqui da sessão. Quero cumprimentar todos os deputados na figura do deputado Adonias Torino Marques. Mas quero aqui, mais uma vez, registrar e com muita alegria um evento importantíssimo que ocorre nessa manhã, liderado pelo nosso prefeito Euclério Sampaio, que é o início das obras de construção da primeira orla do município de Cariacica, em Porto de Santana. Obra sonhada por muitos anos, prometida por alguns políticos e realizada na gestão do prefeito Euclério Sampaio, do governador Renato Casagrande, e com uma relação que nós fazemos entre o governo e o município, como presidente da Comissão de Infraestrutura, que eu quero honrosamente dividir com vocês. Então, para mim é um motivo de muita alegria, de muita satisfação, no dia de hoje, o início da construção da primeira orla do município de Cariacica, na região da Grande Porto Santana, que vai atender não só toda a cidade,
mas também com toda a região metropolitana e todos aqueles que quiserem, a partir do momento que ela estiver pronta, visitarem, porque é um visual muito bonito e vou dizer para vocês, é o visual mais bonito do pôr do sol no nosso estado. Fica lá na Baía de Vitória, mais precisamente no braço sul do Rio Santa Maria, na região da nossa grande Porto Santana, em Cariacica. Então eu fico feliz, porque sonhei junto com o prefeito Euclério, com o governador Renato Casagrande, e agora estamos dando início à realização desse sonho, efetivamente, a orla de Porto Santana, a orla de Cariacica, saindo do papel, e nós em breve estaremos entregando ela à população que merece todo o nosso respeito. Respeito significa isso, a orla de Porto Santana iniciada, em breve teremos ali a humanização e a revitalização da antiga BR-262, que agora é a Avenida Municipal Mário Gurgel, uma avenida importante que divide a cidade de Cariacica ao Beio e que vai se transformar na principal avenida comercial e residencial da nossa cidade. Também fruto da nossa parceria, do meu trabalho como presidente da Comissão de Infraestrutura junto ao Governo Federal no Ministério da Infraestrutura e com o aceite do prefeito Euclério Sampaio, que entendeu ser importante a municipalização, de igual forma o projeto que apresentei para ele, da orla de Porto Santana, e que não é diferente do primeiro mercado municipal, que vai ser na região de Itacibá, também sugestão que fiz ao prefeito Euclério, que prontamente atendeu, e em breve teremos essas obras acontecendo. Mais do que isso, quero dividir também a oportunidade que o prefeito me deu de liderar junto ao governador Renato Casagrande e garantir investimento da ordem de 45 milhões de reais para a nossa cidade, que está sendo um verdadeiro canteiro de obras, e eu quero dividir com você, morador de Cariacica, que ao longo dos anos sonhou e esperou que a cidade pudesse ter um zelador responsável, e agora tem, que é o nosso prefeito Euclério Sampaio, que eu quero abraçar ele e toda a sua equipe. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a deputada Irine Lopes. Gente, demais colegas, eu só quero agradecer o voto favorável ao meu pedido de urgência num projeto extremamente importante para as mulheres do Espírito Santo. Muito obrigada. Com a palavra, o deputado Torino Marques. Bom dia, 9 horas e 27 minutos desta quarta-feira. Agradecer também, claro, aos colegas deputados que estão presentes na sessão plenária, na sessão virtual também, e aos telespectadores que nos assistem nesse momento, e aos internautas que estão ligados aqui nos projetos que acontecem e no que acontece aqui na Assembleia Legislativa, que mexe com todo o Estado do Espírito Santo. Senhor presidente Adilson Espíndola, eu queria avisar as pessoas que nos assistem que no próximo dia 9, às 10 horas da manhã, neste plenário, a Comissão de Agricultura desta Casa realizará o tão esperado encontro entre os poceiros do extremo norte capixaba com a poderosa Suzano Celulose. Além deles, autoridades estaduais e federais ligadas ao assunto do conflito entre a empresa e trabalhadores rurais. Olha, eu tenho trazido aqui no plenário da Assembleia Legislativa esse assunto ao debate neste plenário há cerca de 3 anos, denunciando o massacre que a Suzano faz com trabalhadores rurais, gente da agricultura familiar que ocupam terras devolutas do governo estadual, disputadas pela multinacional Suzano Celulose. Eu quero dizer que jamais fomos procurados pela Suzano para sequer desmentir os relatos e vídeos desses trabalhadores rurais. E o massacre só piorou e só piora, queridos amigos. Agora, para o debate do dia 9, estamos aqui convidando, em nome deste poder, a empresa para que envie seus representantes aqui. O desafio que estamos submetidos é fazer com que a poderosa Suzano respeite sim, doutor Hércules, este poder legislativo estadual, que traga suas verdades aqui, que honre seu compromisso com as leis deste estado e também do país. A minha posição é muito clara. Eu sou a favor, sim, claro, dos mais fracos, da causa social. Eu sou a favor de centenas
centenas de famílias que desejam sobreviver à custa do seu próprio trabalho com projetos de agricultura familiar. A proposta deles é socialmente mais justa e humanamente aceitável. Que Deus ilumine a todos nós para que, a partir deste debate, encontremos uma solução pacífica, porque a coisa está ficando muito feia. Uma solução pacífica e boa para todos os envolvidos. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Dr. Hércules. Bom dia. Dê bom dia, Cristina Vargas. E dê bom dia, Daniele, a nossa querida Daniela Gumieira, que estão transmitindo a nossa sessão em sinais de Libra. Eu não vinha falar não, mas como a justificativa de voto virou tema livre nessa casa, antigamente a justificativa de voto você vinha justificar aqui por que você votou a favor ou contra. Mas como todo mundo aqui, o meu querido Marcelo Santos, ele falou sobre elogio ao prefeito Euclério Sampaio, que eu assino embaixo. Euclério é um prefeito que está mostrando realmente... Mas eu falei antes, meu amigo, você falou sobre Aracruz, e eu me senti no direito também de falar num tema livre, igual o Marcelo Santos falou primeiro. Então, para você primeiro me repreender, você tem que dar o exemplo. Então, você vir aqui justificar o seu voto. Então, eu disse antes, como virou tema livre, ninguém justifica mais voto, cada um fala o que quer, eu vim falar também o que eu quero. Então, na verdade, eu vou mostrar oportunamente, se eu tiver tempo para isso, mostrar a economia que eu fiz durante esse tempo que estou aqui, não são de todos os anos que eu estou aqui, mas de algum tempo. Eu economizei aqui gasto com combustível, somente com combustível. Eu deixei de usar, que eu tenho direito de usar, não uso carro, não uso combustível, revisão de carro, compra de pneu, nada disso. Então, só com combustível foi R$ 111.541,28. Isso de um tempo para cá que eu comecei a notar, isso de 2012 até os últimos meses. E com relação à manutenção de veículo, eu economizei R$ 95.030,58. No total de economia que eu fiz para a Assembleia e para o Poder Público, que eu poderia ter gastado com um veículo da Assembleia que eu não uso. Não tem nada com quem usa, mas eu tenho que mostrar que eu não uso. A economia que eu fiz foi R$ 206.571,86. Então eu vou passar a usar também, igual todo mundo está usando aqui, amigo Torino, o tempo de justificativa de voto para falar o que eu quiser. É assim que tem sido usado esse tempo, e eu vou fazer a mesma coisa, infelizmente. Vou nivelar por baixo, porque o regimento interno, infelizmente, não tem sido cumprido. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Com a palavra, o deputado Coronel Alexandre Quintino. Último inscrito. Senhor presidente, demais deputados que integram essa casa, eu quero aqui parabenizar
a aprovação do requerimento de urgência da deputada Irene Lopes. Ela trouxe um projeto de lei de sua autoria que institui o ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas da rede pública do Estado. Isso é um tema muito importante que temos que tratar. A violência contra a mulher. E agosto é um mês de enfrentamento à violência contra a mulher. Mas esse é um mal que deve ser combatido todos os dias, porque todos os dias milhares de mulheres pelo Brasil são vítimas de todo tipo de agressão. É o agosto lilás, período em que intensificamos a cobrança por mais mecanismos para coibir esse tipo de violência em nosso estado do Espírito Santo. Aqui no nosso estado, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, de janeiro até julho deste ano, 50 mulheres de todas as faixas etárias foram assassinadas, 27 só aqui na capital. Pasmem, senhores, 27 só na capital. Metade dessas mulheres morreram por arma de fogo. 34% desses feminicídios foram praticados por companheiros ou ex-companheiros dessas vítimas, que não aceitavam o fim do relacionamento. Mas a violência contra a mulher não é apenas violência física e sexual, é também violência psicológica, é também violência financeira, é também violência contra a dignidade. Impedir uma mulher de trabalhar, de ter vida social ou de realizar qualquer atividade também são tipos de violência. Difamar, caluniar, denegrir, expor a intimidade, humilhar, insultar, perseguir, reter bens, distribuir coisas pessoais, destruir coisas pessoais, reprimir sua liberdade de crença e inúmeras outras atitudes são agressões que marcam e ferem para sempre a vida de uma mulher e de toda a sua família. Na maioria das vezes, as agressões são presenciadas por familiares. Por isso, quando uma mulher é maltratada, todos nós somos maltratados, todos são maltratados, filhos, pais, avós, irmãos. Precisamos dar um basta nisso. Proteger e apoiar as mulheres é dever de todos nós. Nosso gabinete está de prontidão, preparado para acolher e orientar mulheres que precisam de ajuda e proteção. Nosso mandato está alerta para enfrentar esse fantasma que precisa ser extinto. Vamos nos unir nessa batalha para acabar de uma vez por toda com a violência contra a mulher. Denuncie nos canais da internet ou ligando 180. O anonimato é garantido. Em caso de violência contra a mulher, a gente mete a colher, sim. Senhor presidente, devolvo a palavra a Vossa Excelência. A palavra é ilustre deputada Janete Sá. A última oradora inscrita aí, para que nós possamos passar para a ordem do dia. Presidente, pela ordem, enquanto a deputada se encaminha para a tribuna, peço a Vossa Excelência fazer um apelo aos deputados para não derrubar a sessão, para que a gente possa prosseguir a sessão, começar depois das 9, porque houve um problema técnico, para que a gente possa votar todas as matérias de hoje e, infelizmente, não deixar mais a sessão cair, que vai ser muito vergonhoso para nós. Obrigado. Bom dia, deputadas e deputados presentes. Eu também gostaria de me posicionar nessa pauta, porque é uma pauta muito cara para todas nós mulheres do Estado do Espírito Santo de nosso país. A violência contra as mulheres, ela vem cada vez mais crescente, apesar de nós termos leis firmes, leis duras, como a Lei Maria da Penha, que é uma lei que realmente ela tem o poder de intensificar a pena contra o agressor. Mas, infelizmente, ainda existe um machismo muito grande arraigado no nosso país, que vem fazendo com que as incidências de morte de mulheres, elas continuem acontecendo. Razão pela qual nós instituímos no nosso Estado uma lei
e já foi aprovada, já foi votada, hoje já é lei, porque já foi sancionada pelo governador do estado, lei de minha autoria, de número 11.204, que institui o Agosto Lilás. O Agosto Lilás, ele é exatamente um momento, um mês, para refletirmos, para analisarmos, para traçarmos, claro que todos os dias do ano, mas para tratarmos de políticas públicas que venham de encontro aos interesses das mulheres no seu fortalecimento e no combate sistemático a essa violência familiar e doméstica e todo tipo de violência que acontece no Espírito Santo. Para vocês terem uma ideia, essa matéria que passa aqui hoje, ela já é orientação nas escolas, porém a gente vê que não é praticado. Já existe indicação nossa, né, em tempos atrás, e isso é uma orientação das matérias transversais, porque toda matéria a gente infelizmente não pode incluir no calendário escolar por conta dessas matérias, dessa questão do ensino, ele ser versado nacionalmente pelo MEC, e aí acaba virando inconstitucional, infelizmente, mas por indicação nossa, essa questão, ela já acontece, né, de estar se falando da Lei Maria da Penha, se tratando da Lei Maria da Penha na sala de aula, ela já acontece, só que a gente não vê isso de fato na prática se dar nas escolas, pelo menos da rede pública estadual, mas isso já é uma questão que há tempo a gente tratou nessa casa, tratou com o governador, e era para isso estar de vento em popa nas escolas públicas, pelo menos, mas tanto nas públicas como na privada, porque é inadmissível a gente se deparar no dia de hoje, estou terminando, senhor deputado, com 52 mulheres que foram assassinadas de janeiro até agora, sendo que 18 delas foi por feminicídio. Isso precisa acabar e está que acontecer nesse estado, né? Uma união de forças, uma união de poderes, deputado Adilson, uma união entre a sociedade civil organizada e o poder público constituído, para que a gente enfrente esse flagelo que é a matança de mulheres no estado do Espírito Santo. Isso precisa acabar, nós não admitimos mais, e a nossa tolerância é zero para todo tipo de violência contra as mulheres em nosso estado e em nosso país. Passamos à fase da ordem do dia. Item de número 1, discussão única nos termos do artigo 66º, parágrafo 6º da Constituição Estadual, do veto total ao projeto de lei de número 41/2018, de autoria do deputado Sérgio Majeski. Informo que o relator da Comissão de Justiça vai manter o prazo regimental. Na forma do artigo 66º do parágrafo 6º da Constituição Estadual, ficam sobrestadas as demais matérias constantes na pauta. Passamos para a fase das comunicações. Com a palavra, o ilustre deputado Vandinho Leite. Com a palavra, o deputado Torino Marques. Fala bem de Lula, eu quero ouvir. Porque você é um comunista. 10 minutos hoje? 10 minutos. 10 minutos, né? 10 minutos. Deputado, são 5 minutos. Já de volta, muito obrigado às pessoas que nos assistem. Olha, no começo da noite de ontem, ouvi pela rádio Jovem Pan o resultado de uma dessas muitas pesquisas suspeitas que são produzidas às dúzias por aí, né?
Quem viu ou ouviu deve ter percebido uma estratégia que é um insulto à inteligência nacional, à sua inteligência. No joguinho de faz de conta da pesquisa, o presidente Bolsonaro conseguiu reduzir sua desvantagem em relação ao ex-presidiário. O mais triste disso tudo, caro presidente, caros amigos, é que os jornalistas dão crédito a essa tapeação em forma de pesquisa. O TSE, que todos já conhecem, dá uma de Pôncio Pilatos e, claro, lava suas mãos. Lembro que há pouco mais de uma década, nós, trabalhadores, nas redações de rádio, jornal e TV, tínhamos algumas regras definidas para divulgar pesquisas. Para divulgar o resultado, tínhamos sim que esmiuçar alguns detalhes. Quem encomendou a pesquisa? Quem fez? Como a fez? Qual o critério e formato, se estava devidamente registrada. O estatístico ou mesmo o próprio analista da pesquisa, devidamente credenciado pelo Instituto, comparecia ao estúdio da TV ou detalhava essas informações numa reportagem bem feita. E hoje? Hoje os jornais pegam as informações e, do jeito que recebem, divulgam essas informações. Com base nos meus 37 anos como profissional de comunicação, isso mais desinforma do que informa. Talvez por esse novo critério de divulgar pesquisas, o cidadão eleitor desconfia sim dos veículos de comunicação e vai tentar se informar nas redes sociais. Nos últimos anos, o cidadão vê uma realidade nas ruas, nas escolas, no trabalho, mas quando assiste TV, ouve rádio ou mesmo lê seu jornal favorito, percebe que estão tentando convencê-lo de que tudo que ele viu é mentira, mas a mentira é que é a verdade. Que Deus nos ajude a superar essa fase obscura que vivemos. É por isso que se diz que vivemos uma luta, sim, entre o bem contra o mal. Senhor presidente, senhoras e senhores, o tempo que me resta, quanto mais próximo chega o dia da eleição, temos o dever de alertar os eleitores capixabas das armadilhas e muitas, mas eu digo muitas mentiras que a oposição ao governo federal fazem circular por aí. Uma das mais recentes quer desconstruir o Pix, aquele que você usa cotidianamente, que o ex-presidiário ameaça destruir, se desgraçadamente essa tragédia política voltar à presidência do Brasil. O que sabemos é que a marca Pix teve seus primeiros estudos ainda no governo Temer. Você deve lembrar disso, mas eu estou aqui para te lembrar, se você não lembra, para uma equipe técnica do Banco Central. Entretanto, foi lançada em 19 de fevereiro de 2020, já no atual governo pelo Banco Central. Desde então, esse sistema permite sim que milhões de brasileiros façam do próprio celular transferências e pagamentos de contas em até 10 segundos. O Pix é um serviço que todos aprovam e praticamente todos nós já usamos o Pix, né? Quem mais se beneficia dele são os mais pobres. Por ter caído no gosto popular, o presidente Bolsonaro sempre releva o quanto o sistema é útil. Agora, convenhamos, olha só, muito estranho é o falso pai dos pobres querer acabar com o Pix, não é mesmo? Fácil saber por quê. O presidente Bolsonaro revelou que esse serviço tirou dos bancos o fabuloso lucro de mais de 40 bilhões por ano. Dá para entender por que os ricos querem Lula e não Bolsonaro na presidência. Dá para entender que é uma mentira ridícula para enganar mesmo que o presidiário solto é amigo dos ricos e não pai dos pobres. A conta é a seguinte: um DOC presencial tem sua taxa em torno de R$ 18,40. E o TED de R$ 17,50. Disso se conclui que 2 bilhões de PIX num só mês representam mais de 36 bilhões em taxas que os banqueiros deixam de arrecadar. A projeção feita recentemente sugere uma montanha de dinheiro avaliada em centenas de bilhões. Dinheiro fácil às custas do trabalhador. Deixou de entrar nos cofres desses
digníssimos bancos, né? Aliás, a nossa esquerda corrupta e mau caráter está, na verdade, defendendo, sim, o superlucro dos ricos às custas do suor de você, trabalhador brasileiro. Isso, o falso pai dos pobres não te conta de forma alguma. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Teodorico Ferracio. Senhor presidente, eu vou declarar, mas antes desejar um bom dia para todos os senhores deputados, todos os senhores parlamentares, que Deus abençoe a todos e vamos em frente, porque atrás vem gente. Um excelente dia para Vossa Excelência também. Com a palavra, o ilustre deputado Sérgio Majeski. Meus cumprimentos ao deputado Adilson Espíndola, meu conterrâneo lá de Santa Maria de Jetibá, que agora preside a sessão, aos deputados que estão presentes aqui no plenário, aqueles que se fazem presentes no plenário virtual, aos funcionários desta casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Esse ano, mais uma vez, nós estamos em um ano de eleição. Que, assim, numa democracia, muitas vezes, doutor Hércules, o senhor que tem uma vasta experiência, né, no mundo político, além, obviamente, de ser uma sumidade na área da saúde, a gente chama normalmente, né, as eleições de uma festa da democracia. E assim deveria ser, né, e assim deveria ser um ano de eleição. O contraponto, ele é fundamental, seja lá no que for, em qualquer tema, ninguém é dono da verdade. Então, os debates, né, os contrapontos, isso tudo faz parte, deveria fazer parte da democracia de uma forma altamente saudável. E os debates, sobretudo num ano de eleição, deveriam estar centrados naquilo que são os problemas e interesses da sociedade. Então, os nossos debates, não interessa de qual matiz ideológico a pessoa pertence, se de esquerda, de direita, de centro, ou seja lá do que, nós deveríamos estar debatendo quais são as possíveis soluções para reduzir drasticamente a fome do Brasil. Milhões de brasileiros não têm o que comer. Nós deveríamos estar discutindo propostas de como aumentar o emprego, nós deveríamos estar debatendo como melhorar a economia, como dar uma injeção de ânimo para a economia brasileira, nós deveríamos estar discutindo o que fazer e que propostas poderíamos ter para melhorar substancialmente a educação. Nós estamos pelo menos uns 40, 50 anos atrasados em relação às nações mais desenvolvidas. Quais as soluções e as possíveis propostas e projetos para a questão da segurança pública, para a questão da agricultura, do atraso tecnológico? Isto nos interessa, doutor Hércules. O resto é espuma, é fumaça. E nesta briga superficial entre A e B no Brasil, com temas altamente irrelevantes, que não tem nada que ver com os problemas da sociedade, a população fica perdida. E já uma parte da população não consegue discernir o que é que nós deveríamos efetivamente estar discutindo. Olha, doutor Hércules, se a esta altura do campeonato era para estar se polemizando a confiança ou não em urnas eletrônicas. Algo altamente comprovado. Como poderia eu, por exemplo, que fui eleito 2 vezes pelas urnas eletrônicas e na última eleição o deputado estadual mais votado do estado, desconfiar desse mecanismo para as eleições? Nós elegemos todos os anos não, a cada eleição,
majoritária como a desse ano, nós elegemos um presidente da República, 27 governadores, 513 deputados federais, 1.050 deputados estaduais. A cada 4 anos, nós elegemos 5.600 prefeitos, aproximadamente, mais de 50 mil vereadores. E por que só agora uma pessoa, inclusive que foi eleita várias vezes, assim como seus filhos, pela urna eletrônica, passa a criar uma polêmica e desvia a atenção, acusando o Supremo, acusando o TSE, acusando todo mundo? É sem sentido, e isso acaba desfocando o que nós deveríamos estar discutindo esse ano. O país tem gravíssimos problemas que estão afligindo os 200 milhões de habitantes do Brasil, mas principalmente os milhões que passam fome e que não têm trabalho. É isso que nos interessa. Nós não temos no Brasil um projeto de país. Se a gente fosse imaginar assim, o que o Brasil pretende ser daqui a 20 anos na agricultura, na educação, na tecnologia, não sabemos. Mas era isso que nós deveríamos estar focando. É isso que nos interessa. Não interessa se você faça essas propostas dentro de uma visão conservadora ou progressista, ou de esquerda ou de direita. Isso é secundário também. Mas que sejam propostas críveis, realizáveis, porque é disso que a população precisa, é disso que nós precisamos falar, é isso que a população precisa exigir que os políticos façam, que debatam seriamente soluções para os graves problemas que nos atingem. E lembrando sempre, não há salvador da pátria, não significa que um governo em 4 anos vai resolver todos os problemas que são acumulados aí por mais de 500 anos de história do nosso país, mas precisamos de projetos e propostas críveis, de debates sérios sobre aquilo que nos interessa, e não um desvio constante de assuntos que não nos interessam e que não passam de cortina de fumaça para encobrir aquilo que deveria estar sendo discutido. Muito obrigado, deputada Gilson. Com a palavra o deputado Renzo Vasconcelos. Deputada Raquel Lessa. Deputado pastor Marcos Mansur. Deputado Marcos Madureira. Deputado Marcos Garcia. Deputado Marcelo Santos. Deputado Luiz Durão. Deputado Luciano Machado. Deputada Janete de Sá. Deputada Irine Lopes. Deputado Hudson Leal. Deputado Gandini. Deputado Freitas. Com a palavra, o deputado engenheiro José Esmeraldo. Senhor presidente, nosso grande amigo Adilson Espíndola, senhores deputados e deputadas, público que nos assiste através da TV Assembleia, por meio do canal digital aberto 3.2, internautas do site da Assembleia e do canal do YouTube, bom dia. Tenho um grande apreço com as comunidades da Grande Vitória, consolidada durante décadas, com a minha atuação como engenheiro da Prefeitura Municipal de Vitória, diretor de obras, secretário de obras. Por isso, sempre procuro visitá-las quando sou convidado a estar presente para ouvir a população com muita atenção. Na última terça-feira, dia 26 de julho de 2022, atendendo ao convite do líder comunitário, brilhante líder comunitário, nosso amigo Tião do Jaburu, estive reunido com os moradores no bar do Periquito, juntamente com o meu filho Sérgio Sá
engenheiro, ex-vice-prefeito da capital, secretário de Obras e Habitação da Prefeitura de Vitória durante 16 anos e subsecretário de Infraestrutura do Estado. Estiveram prestigiando a nossa visita à comunidade, os moradores Gismar, Alessandro, Kellen Luciana, esposa do Tião, do Jaburu, Maria Aparecida, Maria José, Lina Luísa, Danusa, Marcos Weber, Roberto, nosso amigo que nos cedeu o espaço, que é uma pessoa querida por toda a região, Periquito, Nelian, Jerusa, Armando, Maria, Sueli, Maria de Fátima, Rosana, Carlos, Zildete, Vanessa, Moacir e tantos outros. Aqui nós estamos apresentando a relação às pessoas que participaram da reunião lá do Morro do Jaburu. Estavam presentes também o Dedê e também o nosso amigo Gilson. Durante a reunião, prevaleceu por unanimidade uma reivindicação importantíssima dos moradores, que tem a ver com a reativação do pronto atendimento infantil 24 horas da Praia do Suá. Repito, que tem a ver com a reativação do pronto atendimento infantil 24 horas da Praia do Suá, para que as crianças sejam atendidas. Os pais responsáveis precisam recorrer ao pronto atendimento de São Pedro, além de ficar muito distante para as famílias que vivem nessa região, por ser o único funcionando ativamente. A unidade fica superlotada com centenas de atendimento médico. Aqui fica o nosso pedido a meu amigo prefeito Lorenzo Pasolini, um jovem inteligente, que eu tenho certeza absoluta que vai resolver essa questão. Os moradores me relataram que, além do PA de São Pedro atender as crianças do município de Vitória, o pronto atendimento atende também municípios vizinhos que não conseguem atendimento médico em seus municípios. Isso é um dado importantíssimo. A boa notícia que trago hoje para 17 mil moradores dessa região é que conseguimos resolver essa reivindicação a partir do momento que estivemos lá no comércio do nosso amigo Periquito, juntamente com o Tião do Jaburu e todos esses representantes da região. Repetindo, resolver essa reivindicação ontem, 2 de agosto de 2022, após uma semana que tive conhecimento dessa realidade. O prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, realizou a inauguração do pronto atendimento da Praia do Suá, que está ofertando novamente o serviço de urgência e emergência de Vitória, emergência infantil de Vitória. Ele está localizado na rua Almirante Tamandaré, 16, na Praia do Suá. Agradecer ao meu amigo, pode contar com o deputado Zé Esmeraldo, tenho uma grande admiração pelo prefeito Lorenzo Pasolini, que, como deputado estadual, foi um brilhante deputado estadual, projetos de alto interesse social, e agora na prefeitura ele está fazendo a sua parte e terá sempre o apoio do deputado estadual Zé Esmeraldo. Muito obrigado, Lorenzo Pasolini. Essa inauguração do pronto atendimento na Praia do Suá,
que ofertará, já está ofertando novamente o serviço de urgência e emergência infantil de Vitória, vai proporcionar a milhares de mães que têm que sair muitas vezes de madrugada e ir lá no São Pedro, agora facilitou. O Pasolini, na verdade, ele está arrumando a casa. O que o prefeito passado não fez, ele está fazendo. Ou seja, ele está dando a resposta à população que votou e confiou e acreditou nele. Parabéns, prefeito Lourenço Pasolini. O local conta com sala de raio-x, sala de nebulização, sala de medicação, consultórios, sala de coleta de exames, recepção, sala de medicação, sala de repouso, isolamento e 3 leitos para observação, além de mobiliário e equipamentos novos. A equipe é composta por médicos, pediatras, enfermeiros, técnicos em enfermagem, farmacêutico, assistente de farmácia e auxiliar de laboratório, dentre outros profissionais necessários ao funcionamento do PA. Prefeito Lourenço Pasolini, a comunidade de Jaburu e todos os bairros próximos a essa região, que não são poucos, agradece a você por resolver essa demanda tão importante e essencial para a sobrevivência humana, que a saúde é a saúde. Nossas crianças, que são o nosso futuro, te agradecem, as mães e os pais te agradecem e, com certeza, nós, como deputado estadual e representando uma parcela significante da população de Vitória, agradece a você, não só o deputado estadual Zé Esmeraldo, mas também o Sérgio Sá, meu filho, né, que foi secretário de habitação na prefeitura aí por 16 anos, que foi vice-prefeito, que foi vereador e até há poucos dias foi subsecretário de infraestrutura do estado, o homem responsável pela ponte que liga Vitória à Alça da Ponte, e é importante nós falarmos das pessoas capacitadas e pode contar com o deputado estadual Zé Esmeraldo na Assembleia Legislativa e em qualquer outro segmento, porque você é um cara que tem conhecimento, competência e sabe realmente administrar a cidade. Um grande abraço e um grande abraço também para a comunidade do Jaburu, porque partiu da comunidade Jaburu, partiu lá do Periquito que tem um comércio, que é um nome que todo mundo conhece, é um nome famoso ali, juntamente com o líder comunitário. É importante dizer, líder comunitário, Tião do Jaburu, inclusive a sua esposa também estava lá, eu fiz questão de citar o nome da Kellen, que é uma companheira do Tião, uma pessoa também aguerrida, juntamente com dezenas de mulheres, homens, tinham muitas mulheres ali, porque realmente o objetivo dessa reunião era trazer condições, qualidade de vida para os filhos dessas mulheres trabalhadoras, mulheres que lutam e que muitas vezes tinham que sair de madrugada para levar seus filhos lá no PA de São Pedro. E em função da quantidade de pessoas que ali procuravam, ficava difícil para elas. Agora, com a abertura na praia do Suá, do PA, com todas essas condições que o Pasolini concedeu, vai ficar muito mais fácil, muito mais tranquilo, e nós temos que agradecer à administração, porque realmente foi um pedido nosso e com muita rapidez o nosso amigo Pasolini atendeu, Lourenço Pasolini atendeu, e quem fica grato com isso é a população
não só no Jaburu, mas toda a região, você pode concluir sua fala. Em torno do Jaburu, que eles chamam de região território do bem. Território do bem e outros territórios também. Atendeu a toda a população. Grande abraço e obrigado ao nosso amigo Adilson Espino. Com a palavra o deputado Dr. Rafael Favato. Deputado Dr. Emílio Mameri. Com a palavra o deputado Dr. Hércules. Eu já dei bom dia para Cristina Vargas, que nesse momento está falando para a comunidade surda. Dei bom dia também a Daniela Gumiero, que também está revezando com ela e falando para a comunidade surda, substituindo hoje a Eliana e a Gisele, e substituindo com bastante eficiência também. Senhor presidente, nós estamos às 10 horas e 10 minutos e no plenário nesse momento só tem o deputado Danilo, deputado Adilson presidindo e esse deputado. Na verdade, eu lamento muito essa sessão ser híbrida e mesmo no sistema híbrido, eu só vi até agora ali o deputado Zé Esmeraldo que falou até mais do que o tempo, mas tem que falar mesmo, deputado Zé Esmeraldo. E eu acho que deve deixar a gente que está aqui, ou então quem está até no sistema híbrido, falar mais. Porque trancar a pauta, isso realmente é um absurdo, isso é inadmissível. Tanta matéria para votar e, lamentavelmente, o nosso povo não está assistindo isso. Eu quero fazer esse registro com muita tristeza. Eu peço a Fabiana que possa soltar o vídeo, por gentileza. Bom dia. Estou aqui abastecendo o meu carro, porque eu não uso nem carro, nem combustível, nem passagem, nem diário da Assembleia. Eu faço isso para moralizar o serviço público. E sempre lembrar de saúde, saúde, saúde. Obrigado, Fabiano. Eu quero repetir mais uma vez. Não tem nada com quem usa o carro da Assembleia, diária, passagem. Mas o que eu ganho de deputado, que aliás eu não vivo de salário de deputado, acredito que aqui quase todos também não vivem de salário de deputado, mas eu tenho que vender meu peixe. Porque aqui, nesta casa, eu sou o único deputado que foi vereador sem salário. Fui vereador voluntário. Fui vereador em Cachoeiro, onde eu nasci, fui vereador mais votado naquela época. Quando votaram 24.222 eleitores, deputado Danilo, deputado Adilson, eu tive 1.664 votos. Na última eleição em Vila Velha, o vereador teve 1.800 e poucos votos, encheu de Vila Velha de outdoor. Obrigado, Vila Velha, 1.800 não sei o que voto. Mais de 300 mil eleitores tem em Vila Velha. Eu tive 1.664 em 1970, vereador voluntário, e era motorista da ambulância, que eu não gosto que a gente seja chamado de motorista. Era condutor de ambulância. Motorista, aquele que, com o máximo de respeito, é profissional, carrega uma mesa, uma cadeira. O condutor de ambulância carrega vida, carrega pessoas geralmente em dificuldades, acidentados, com risco para a morte. Então, esse é o condutor de ambulância. Eu tive essa votação. Eu vou, deputado presidente, eu vou me estender um pouquinho a mais, mesmo assim, porque
O nosso querido deputado Zé Esmeralda falou um pouco mais, acho que ele tem que falar mesmo, sou a favor que ele fale, que nós possamos falar, aqui é casa de falar, e nós não podemos aceitar, deputado Danilo. São 10 horas e 13 minutos, daqui a pouquinho a sessão vai cair, vai ser encerrada, e quantas matérias aqui para a gente votar, e nós não votamos. Mas eu vou repetir o que eu falei aqui mais cedo, rapidamente, na sessão imprópria, no momento impróprio, porque eu disse antes, e o deputado Torino até puxou minha orelha, mas eu falei com ele antes, que ia falar fora do momento regimental. Justificativa de voto, você vai justificar por que você votou a favor ou contra. Isso é justificativa de voto. Inclusive, nesta sessão, não é permitido a parte em justificativa de voto. Então, eu sempre gostei muito de regimento interno, sempre fui muito enjoado com regimento interno, mas hoje eu vou ter que quebrar esse comportamento meu, porque todo mundo está fazendo isso. Então, na verdade, é o seguinte, eu fiz economia só esse ano, 2022, de combustível, só combustível, não vou falar em pneu, revisão, troca de óleo, enfim, seguro do meu carro, que é meu, R$ 10.613,91, até agora. Gasto com combustível, R$ 111.541,28, que eu deixei de gastar, que eu poderia ter gastado e não gastei. R$ 95.030,58 com manutenção até julho. Isso de 2012 até 2022, 10 anos, porque eu estou aqui há mais de 15 anos, mas eu comecei a ter o capricho de guardar as notas, estão lá no meu arquivo, no meu gabinete. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir no meu gabinete que eu vou apresentar todas as notas. Mas só de 2012 para cá que eu resolvi anotar. Então, economia total, com combustível, com seguro, com pneu, de uns tempos para cá. Também eu comecei a fazer, somar manutenção do veículo, também de pouco tempo para cá. Antes eu só anotava combustível. Então, esse total aqui, R$ 206.571,86. Essa, meu amigo, meu eleitor, é o que eu economizei aqui para que possa melhorar, que esses investimentos sejam feitos na saúde pública. E aqui na casa, eu quero agradecer ao presidente Érico Musso, que nenhuma Assembleia do Brasil tem inclusão igual tem essa casa aqui. Nenhuma Assembleia. Aqui foi criado o nosso pedido, ele atendeu. Obrigado, presidente Érico, que agora é pré-candidato a senador. Um núcleo que faz capacitação das associações da sociedade civil para que elas possam receber do serviço público o que elas têm direito e muitas vezes não sabem. E é capitaneado por Carlos Aju, que é um cego total, que eu trouxe para o meu gabinete. A primeira vez que um deputado traz um cego para trabalhar no gabinete, e eu trouxe para o gabinete, hoje ele trabalha no núcleo. Hoje nós temos as sessões transmitidas em sinais de Libra para a comunidade surda. A Elizabeth está ali agora falando em sinais de Libra para o surdo, para saber o que eu estou falando aqui. Antes não tinha isso. Não tinha também aqui, presidente Adilson, faixa tátil para os deficientes visuais ou para os cegos. Hoje tem. Não tinha banheiro acessível. Hoje tem. E brevemente o presidente já autorizou também a contratação de elevadores sonoros, porque o cego ele vai naquele botãozinho do elevador, ele digita pelo código de Braille, alfabeto Braille,
ele digita o andar que ele quer ir. Mas quando ele chegou lá em cima, será que ele sabe onde ele chegou? O elevador não fala. E não tem como mostrar que chegou no andar que ele quer. Então, em breve, nós teremos também. Isso é um pedido de Carlos Aju, acessibilidade para a inclusão, que a casa tem trabalhado muito nesse sentido, e que nós em breve teremos também o elevador sonoro. Se Carlos Aju não tivesse vindo para aqui, com certeza isso não estaria acontecendo. E por último, eu quero lembrar a todos, dia 29 de agosto, nós teremos nosso Congresso Médico Jurídico, que eu faço parte. Eu sou o único deputado também que faço parte da Comissão de Direito Médico da OAB, que eu sou inscrito na OAB, meu número é 2310, e nós faremos esse congresso aqui, o 9º Congresso Médico Jurídico, e traremos aqui autoridades de várias partes do Brasil. E também lembrar, doutor Stanislau, do Ministério Público do Trabalho, lembra do Reconecta, que é essa parte de inclusão também, mostrar ao deficiente, 14% da população brasileira tem alguma deficiência. E nós temos que olhar pelo deficiente. Pouca gente olha pelo deficiente, pouca gente. Ademais, eu quero registrar e fazer um apelo ao governo do Estado, especialmente aos deputados e do partido do governador, líder do governador, do governo, enfim, aliás, deputado Danilo, estamos vendo até deputado que passou aqui quase 4 anos sem falar nada, mudinho aqui dentro, começou a falar agora, bonitinho, falar bem disso, daquilo, né? Você passou 3 anos e meio sem falar nada. Patavina. E começou a falar agora, fale sempre, meu amigo, fale 4 anos, cobre também. Eu sou parceiro do governo, mas eu cobro do governo também. Então, na verdade, é preciso que o governo tenha sensibilidade, e nós estamos nesse momento. Nós precisamos de um dígito, para a Secretaria de Assistência Social, só um dígito. É bonito a ponte, a estrada, o prédio, lindo, muito bonito. Mas vamos olhar para as pessoas com deficiência. Vamos olhar para a pessoa que está na cadeira de roda, a pessoa que não fala, a pessoa que não ouve, a pessoa que não enxerga. Vamos olhar para os autistas. Vamos olhar para o pessoal das APAES, Pestalozzi, a Mais, a Pazode, a PAD, enfim, vamos olhar para o deficiente. Essa é a maior obra que um governo pode fazer, é olhar para os menos favorecidos pela sorte. A maior obra de um governo é olhar para os pobres. O deputado Magés falou muito bem aqui sobre a fome. Quanta gente passando fome, passando necessidade. Eu, sempre que ouço o nosso querido professor Magés falar aqui, eu fico muito feliz. Quero convidar também a todos para a missa de domingo que vem. Nós vamos sair do convento, em Nossa Senhora da Penha, 8 horas da manhã, vamos até o Campinho, e será celebrada a missa em intenção das vítimas assassinadas pelos bêbados no volante. E conseguimos também, deputado Danilo, a orquestra de crianças de violino, que eu tenho trazido aqui também, nas sessões solenes, para fazer uma apresentação lá antes da missa. É o projeto Arte Sem Limite, do nossa querida Maria e do maestro Berto. Muito obrigado, eu sei que falei mais do que o tempo, mas são 10 horas e 22 minutos, plenário vazio, 3 deputados aqui e virtualmente. Eu só vi o último ali, o deputado Zé Esmeraldo falando. Obrigado. Com a palavra, o deputado delegado Danilo Baiense. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores deputados e deputadas, todos que nos assistem pela TV Assembleia e aos servidores desta casa.
Presidente, inicialmente eu quero parabenizar aqui a minha equipe pela prestação de contas. Vossa Excelência já teve a oportunidade de visualizar e eu quero agradecer aí pelo material que foi produzido e agradecer a pessoa de Rafael, tá lá, ó, ora, a pessoa do Júnior, ali também, Aldo Júnior, e a Mariana e os demais, né, que contribuíram de alguma forma. Não quer ficar em pé meu microfone. O microfone aqui tá, ó, não quer ficar em pé. Tá um caso sério, mas agora parece que vai ficar, embora fique na frente do rosto da gente, mas parece que vai ficar em pé. Então eu quero parabenizar, deputado Adilson, essa equipe, porque realmente nós precisamos de prestar conta. Parabenizar também o doutor Hércules pela sua fala. Doutor Hércules, aquela turma do violino, uma turma maravilhosa, né, que ali na Glória, aquele projeto da Glória, que é muito lindo, né, e eu encaminhei uma emenda para eles, porque eles precisam de locomoção para aquelas crianças. São crianças que eu vejo ali que não sabem absolutamente nada de música e às vezes com 3, 4, 5 meses já estão tocando o instrumento. São pessoas humildes, às vezes são filhos até de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas que são recuperadas, mas eu encaminhei uma emenda e que lamentavelmente o governo não teve a sensibilidade de fazer o pagamento, que era uma emenda inclusive para comprar uma van para fazer o deslocamento daquelas crianças. Nós temos ajudado aí em alguns transportes, mas o governo não foi sensível a isso. Mas, presidente, desde que assumimos a Comissão de Proteção à Criança e Adolescente e Políticas sobre Drogas, nós temos batalhado pelo reforço dos conselhos tutelares. Em diversos lugares são unidades que não têm sequer papel e caneta. São lugares em que muitas vezes o conselheiro só recebe um salário mínimo, mas tem que ter exclusividade para o trabalho, o que é lamentável. Ou seja, o cidadão recebe aí R$ 1.200, fica vulnerável à criminalidade, se envolvendo aí com todo tipo de violência e recebe apenas esse salário sem poder ter uma segunda atividade que obviamente lhe ajude na manutenção de sua casa e da família. Nós conversamos com o governo federal através do Ministério da Mulher e também pedimos para que verificasse as condições para ajudar com carros que mais essas unidades precisam. As unidades não têm veículo, além do que eu já disse, que não tem nenhum material, não tem local adequado, não tem computadores, né? Também não tinham veículo. Então nós solicitamos ao governo federal e o governo federal, ele ajudou a várias cidades, vários municípios do estado do Espírito Santo, distribuindo ou disponibilizando veículos. Nós ficamos surpresos, presidente, que em Santa Teresa, um carro que foi doado pelo governo federal, tá certo, tenha tido sua imagem bloqueada. Eu quero pedir aí a Fabiana que coloque essa imagem aí com áudio, Fabiana, porque eu recebi isso de uma pessoa de Santa Teresa, por gentileza. Acabei de tirar ali, ó, o carro do Conselho Tutelar de Santa Teresa, no Espírito Santo, escondendo o emblema do Brasil ali, ó. O federal faz pelo país, pelo estado e pela cidade. Vejam que situação lamentável. Independentemente de ideologia ou pensamento, trata-se de uma medida importante para proteger nossas crianças. É preciso dar crédito para quem, obviamente, fez o trabalho. Se o Estado acerta, nós falamos aqui na tribuna. E se o governo federal acerta, nós também falamos aqui na tribuna. Nós temos que fazer justiça. Nós conclamamos aí ao prefeito de Santa Teresa, o Kleber Médici, para que verifique essa situação. Esperamos que realmente seja apenas um mal entendido, mas nos parece que não é isso que nós vimos ali, porque tudo indica que foi intencionalmente coberto ali a propaganda do governo federal. Nossas crianças e adolescentes não merecem ficar no meio de uma briga sem sentido. Só no ano passado, presidente, foram 109 assassinatos de crianças de 0 a 17 anos. E esses crimes foram concentrados, na sua maioria, entre os jovens de 15 a 17 anos, que são cooptados pelo tráfico. Nós tivemos também, o ano passado, mais de 1.000 estupros de vulneráveis. Mais de 1.000 estupros de vulneráveis em apenas um ano, em apenas 365 dias.
Nós tivemos também, no ano passado, 299 partos de meninas de 10 a 14 anos, doutor Hércules. 10 anos, uma criança devia estar estudando, deveria estar brincando e não dando à luz a uma outra criança. Isso é lamentável que vem acontecendo no nosso estado. E vejam só, isso é somente o que o estado tomou conhecimento. Nós tivemos também nos 2 últimos anos, presidente, mais de 3.500 ocorrências de violência contra criança e adolescente somente na Grande Vitória, hein? Não estamos falando do interior do estado. Nós participamos aqui de algumas reuniões, algumas sessões, onde uma promotora de justiça, ligada obviamente à infância e à juventude, nos informou que apenas 10% desses crimes são notificados. E nós sabemos que muitas dessas pessoas que têm os seus filhos, às vezes vítimas de violência, não querem denunciar, quer seja por medo, quer seja porque o autor do crime é pessoa muito próxima à família. Sem contar que, quando a pessoa às vezes quer denunciar, tem uma série de dificuldades. Somente aqui no município da Serra, nós temos mais de 500 mil habitantes e só temos 2 policiais da DPCA para fazer o registro das ocorrências. E as delegacias estão fechadas, como é o caso de André Carlone, Serra Sede e Novo Horizonte. Nós temos apenas uma delegacia distrital para mais de 500 mil moradores, que é exatamente a delegacia de Jacareípe. Vitória, a capital do estado, não é diferente. Na capital do estado, a delegacia do centro foi fechada, a delegacia de Jucutuquara fechada, a delegacia de Maruípe fechada e São Pedro também fechado. Então as pessoas certamente não têm onde procurar. O segundo assunto que eu gostaria de falar, presidente, é com relação ao fato que está acontecendo em Guarapari. Esse ponto nos chama muita atenção. A questão que ocorreu na praia da Areia Preta, em Guarapari, no último mês de março. A força do mar derrubou um trecho do calçadão. Mais de 5 meses se passaram e os problemas ainda continuam, sendo péssimo para moradores e para os turistas que frequentam ali constantemente aquela cidade. De acordo com os moradores, foi feita uma cavação de 70 centímetros para atenuar os efeitos da erosão. Enquanto eles, os moradores, acreditam que essa profundidade para conter parte da erosão deveria de ser de pelo menos 1,80 m. Então, moradores do prédio acham que essa medida será paliativa e que o problema vai se repetir novamente. A obra está parada há 2 semanas, e é de responsabilidade da Prefeitura de Guarapari. Vejam ali das imagens que estão sendo colocadas aí para que todos vejam. Pedimos para que a Prefeitura tome as devidas providências para que os moradores não fiquem prejudicados e não corram severos riscos, porque as pessoas deficientes, os idosos e as crianças, então, eles sofrem ainda mais. Tem um terceiro ponto que eu gostaria também de falar nesse momento e gostaria que a Fabiana colocasse essa imagem, que é para finalizarmos, voltando ao ponto das delegacias fechadas. Nós falamos agora mesmo, mas nós temos ali uma matéria que foi divulgada. Dialogamos com a Prefeitura da Serra, já na gestão anterior, lá do prefeito Aldifas, porque, deputado Adilson, na Polícia Civil, nós sempre ouvimos lá que a polícia não tinha condições de manter aquelas delegacias em virtude dos aluguéis serem muito altos. Ainda tinha mais a despesa de água, luz e telefone. Mas na gestão anterior, nós conversamos com o prefeito Aldifas, nós encaminhamos um ofício para ele e ele se prontificou a custear para os aluguéis, conta de luz, conta de água e telefone, para que as delegacias voltassem a funcionar. Nós encaminhamos isso para o delegado-geral da Polícia Civil, encaminhamos também para o secretário de Segurança, mas não houve resultado. O ano passado, vários policiais foram nomeados aí na Polícia Civil, mais de 300 policiais foram nomeados na Polícia Civil. Então nós fizemos o mesmo requerimento ao prefeito Sérgio Vidigal. E estivemos no gabinete dele também, fazendo uma visita, colocamos essa situação do prejuízo à população serrana, que são mais de 500 mil habitantes, e o prefeito Sérgio Vidigal também nos mandou ofício dizendo que custeia tanto para que seja reaberta a delegacia de Novo Horizonte, Serra Sede, e André Carlone. Ele paga tudo que for necessário.
de aluguel a telefone, água, luz, e certamente teremos até estagiários disponibilizados pela Prefeitura. E encaminhamos isso ao delegado-geral da Polícia Civil, encaminhamos ao secretário de Segurança e ao governo do Estado. Então, nós solicitamos ao governador do Estado que reabra essas delegacias o mais rápido possível. Nós não precisamos, deputada Adilson, de muita gente. Com 2 policiais dessas delegacias, elas funcionam. Um delegado pode ficar respondendo por essas unidades, mas com 2 policiais apenas, essas delegacias elas podem voltar a funcionar e dar um atendimento de qualidade, pelo menos minimizando, né, o atendimento péssimo que tem sido dado à população do Estado do Espírito Santo. E também conclamamos ao governador do Estado que aproveite um número maior de pessoas que foram aprovadas, de servidores que foram aprovados nos concursos públicos. Então está aí, governador Renato Casagrande, o nosso apelo a Vossa Excelência para que aproveite um número maior de servidores. Nós sabemos que no concurso 2018 eram apenas 173 cargos disponibilizados para a Polícia Civil. Nós cobramos aqui dessa tribuna, juntamente com nossos pares, na Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, Vossa Excelência aumentou para 400 servidores. Depois solicitei a Vossa Excelência, porque vários daqueles servidores iriam pedir demissão em virtude dos baixos salários, e Vossa Excelência, sensível, chamou uma outra turma de 117, que depois acabou indo para 160 servidores. Então nós temos hoje condições de reabrir essas delegacias e também conclamamos a Vossa Excelência para que melhore o efetivo da DPCA. A DPCA de Vitória, que atende os 5 municípios, com volume altíssimo de ocorrências, tem apenas 2 policiais por município. 2 para a Serra, 2 para Vitória, 2 para Vila Velha e 2 para Cariacica e Viana. E embora tenha entrado esse número considerável de policiais da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, nenhum novo policial foi localizado naquela unidade. Muito obrigado, presidente. Adilson, retorna a palavra a Vossa Excelência. Com a palavra, o deputado Dari Pagum. Deputado Coronel Alexandre Quintino. Deputado Carlos Von. Senhor presidente, Adilson Espíndola, deputado extremamente querido no estado todo, principalmente na cidade de Santa Maria de Jetibá, ele que é dono do sorriso mais bonito da Assembleia. Então, quero te cumprimentar, presidente, cumprimentar todos os deputados e deputadas e aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia. Eu quero trazer a essa casa hoje uma denúncia muito grave que eu recebi. Membros do governo do estado, mais uma vez, e em breve citarei o nome deles aqui, eles estão orquestrando, planejando, mobilizando para estarem investigando a vida de opositores do governo Casagrande. Então isso aí tem acontecido comigo, com outros deputados e principalmente com membros da CPI da CESAM, que está sendo realizada pela Câmara de Vitória. Então, essa denúncia que eu recebi essa semana veio com algumas provas, alguns indícios, que em breve nós estaremos, obviamente, denunciando junto ao nosso Ministério Público. Então, principalmente 2 membros do governo do Estado, um não está mais, um está como pré-candidato hoje, eles estão usando jornalistas e policiais, pasmem vocês, policiais, para estarem investigando de forma clandestina, obviamente, todos os opositores do governo Casagrande, para que eles possam levantar o mínimo de indício, não digo nem prova, mas qualquer coisa que possa levar a eles a depois a iniciar uma investigação ou fazer uma investigação no Ministério Público e usar aquele modus operandi que a gente já conhece, já é conhecido de todos, o modus operandi do PSB. Eles fazem uma denúncia anônima junto à ouvidoria do Ministério Público, depois enviam essa denúncia aos blogueiros sujos que ganham recurso público para que esses blogueiros possam produzir matérias sobre as denúncias anônimas,
quase sempre essas denúncias acusando opositores do governo Casagrande de algum tipo de crime, e depois a milícia digital também paga com recurso público, começa a espalhar isso aí em todos os grupos de WhatsApp, né, fazem disparo em massa de WhatsApp em todo o estado do Espírito Santo. Nós já fizemos várias denúncias aí à polícia, ao Ministério Público, já tem algumas investigações em curso em relação a isso, mas a grande novidade desse modus operandi aí do governo do estado foi a denúncia que eu recebi do envolvimento de policiais, né, principalmente policiais civis, que de forma clandestina, obviamente, estão fazendo esse trabalho sujo aí a pedido de membros do governo do estado. Mas nada mais me surpreende em relação a esse governo. A gente tem dito aqui para a população capixaba, porque muitos não conhecem, mas eu cito aqui sempre o exemplo do presidente do Banestes, nomeado pelo governador. Esse cidadão foi nomeado num dia e no dia seguinte ele foi preso. É isso aí, é isso mesmo que vocês ouviram. O presidente do Banestes, que tem a chave do cofre do Banco Público do Espírito Santo, nosso querido Banestes, que tem o carinho de todo o capixaba, esse banco, deveria ser melhor administrado, mas o governador nomeou, tudo indica, um bandido, né? Porque o cara foi preso no dia seguinte e é amigo pessoal do governador Casagrande, pois os dois trabalharam por muito tempo juntos lá no Distrito Federal. E depois vieram vários outros aí escândalos de corrupção. Nós tivemos o escândalo do álcool gel, membros do governo do estado roubando dinheiro público em plena pandemia, as pessoas morrendo, as pessoas desesperadas, e o pessoal, ao invés de se preocupar em ajudar essas pessoas, estavam preocupados em roubar dinheiro público. Então compraram álcool gel aí no valor superior a 4 vezes ao valor que é comprado no mercado. E agora, por último, simplesmente 120 milhões de reais roubados pelo ex-secretário da Fazenda, que é o principal secretário de qualquer governo, ele que tem um controle de todo o dinheiro público, né? E esse cidadão montou uma organização criminosa, uma quadrilha, e assaltou só do ICMS do vinho 120 milhões de reais. Então esse é o governo do senhor Renato Casagrande, o governo altamente corrupto, com vários escândalos aí de corrupção, mesmo ele tendo montado uma grande rede de proteção. A gente sabe aí que o governador conseguiu criar tentáculos aí em várias instituições que deveriam estar realmente fiscalizando o governo do estado, mas ao invés disso estão protegendo o governador, que realmente não tem assim, critério nenhum nas escolhas dos seus secretariados, né? Do seu secretariado, a gente está acompanhando isso. Prova disso são os vários escândalos de corrupção aí colecionados por ele, né? E agora, para piorar ainda, vai andar de mão dada junto com o ex-presidiário Lula aqui no Espírito Santo. Lula, que é do PT, e o PT que governou o nosso país aí por 14 anos e teve praticamente todos os presidentes de estatais presos, diversos ministros presos. Nós podemos lembrar aqui um caso emblemático daquele Gedel, lá da Bahia, que foi preso com 52 milhões de reais em espécie, em várias malas no seu apartamento, e esse cidadão hoje está fazendo campanha para o Lula lá na Bahia. E agora o nosso amigo Renato Casagrande, colecionador de diversos escândalos de corrupção, andando de mãos dadas junto com o ex-presidiário Lula aqui no nosso Espírito Santo. Então, capixabas, nunca foi tão fácil você decidir. E realmente essa luta é uma luta do bem contra o mal. E não que todas as pessoas que estejam do lado de lá sejam pessoas do mal, mas eu acredito que tem muitas pessoas desinformadas, né? Porque para apoiar um cidadão como esse governador Casagrande e o ex-presidiário Lula, ou o cidadão é mau caráter ou ele é realmente extremamente desinformado, né? Tem a memória muito curta e não se lembra do que aconteceu aí no passado recente. Então, eram essas minhas palavras de hoje, presidente. Um forte abraço e que Deus abençoe o nosso Espírito Santo. Com a palavra o deputado Capitão Assunção.
Deputado Bruno Lamas. Deputado Alexandre Chambinho. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e os senhores deputados para a próxima, que será ordinária, segunda-feira, dia 8 de agosto de 2022, a hora regimental, para a qual designo, expediente o que ocorrer, ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje. E mais, discussão única nos termos do artigo 66º do parágrafo 6º da Constituição Estadual, dos vetos aos projetos de lei de número 760/2019, 113/2020, 119/2020, 515/2019 e 862/2021. Está encerrada a sessão. Os deputados aprovaram agora, durante a sessão, na fase do expediente, 2 requerimentos de urgência a projetos de lei. Destaque para o projeto da deputada Irine Lopes, que institui o ensino de noções básicas da Lei Maria da Penha nas escolas públicas do Estado. E os itens que estavam na ordem do dia não chegaram a ser votados, porque o primeiro veto em pauta, que encabeçava a pauta, continuou em prazo regimental, trancando, assim, a análise das demais matérias. Mais informações sobre os trabalhos de hoje você pode conferir no nosso site também às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue ligado na nossa programação TV Assembleia, mais perto de você.